Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso. Edição para falar, claro, de reforços de Vitinho, exatamente. Botafogo prestes a anunciar o Vitinho. A gente vai trazer a situação que está agora, né? Basicamente ali em alguns detalhes, faltam alguns detalhes burocráticos para que o Botafogo possa fazer o anúncio do jogador. A gente vai trazer aqui a possível data de chegada também do atleta, como é que joga basicamente ali o Vitinho, conhecer um pouquinho mais desse provável novo reforço do Botafogo. A gente fala provável porque a gente aguarda, claro, o clube anunciar oficialmente, mas basicamente tudo certo. Guilherme já trouxe num shorts também agora há pouco. A gente vem acompanhando essa situação do Vitinho já tem algum tempo. Vamos falar também sobre essa vitória do John Textor na justiça em cima do Rafael Trace, que pedia aí uma indenização de 100 mil pro John Textor por danos morais. Enfim, vamos contar toda essa história, isso e mais outras notícias a gente traz pra você depois da vinheta. Segura aí. Agradecendo a todos vocês que estão ligados aqui no canal Gigante Glorioso, no YouTube e também agora no Instagram. A gente está tentando trazer para vocês compilado das notícias, tudo aquilo que a gente traz aqui nos plantões, tanto da manhã, quanto da tarde, quanto da noite, nos shorts, enfim, tudo aquilo que a gente traz para você no canal Gigante Glorioso, a gente está trazendo um compilado também no nosso Instagram. Então é muito importante você estar seguindo a gente também em outras redes sociais para acompanhar tudo que a gente traz aqui no canal para vocês, beleza? Vamos lá, vamos falar primeiro aqui essa situação do John Textor em cima do Rafael Trace, a vitória que ele teve na justiça em cima do Rafael Trace, como isso também repercutiu internacionalmente. Como é que começa essa situação? O Rafael Trace foi o VAR daquela partida entre Botafogo e Palmeiras no ano passado, e o Textor fez algumas postagens falando sobre os problemas da arbitragem, os erros da arbitragem, os erros do VAR, citando o Rafael Trace. O Rafael Trace entra na justiça contra o Textor pedindo uma indenização de 100 mil reais por danos morais. Ainda pediu que o John Textor apagasse as postagens que ele tinha feito sobre ele e também que não mencionasse mais o nome do Rafael Trace, né? Uma espécie de censura, basicamente. E aí, claro, a justiça determinou que o John Textor não precisa apagar postagem nenhuma, que ele pode citar o árbitro nominalmente. E aí a juíza, a Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque, lá da 4ª Vara Civil de Curitiba, foi ela que negou essa liminar movida pelo árbitro, né? Ela coloca aqui, ó: impedir o réu de citar o nome do autor é vedação por demais excessiva, pois se pretende censurar previamente qualquer tipo de manifestação, o que, por certo, não se faz possível pelos fundamentos anteriormente invocados. Por isso, indefiro o pedido de tutela de urgência, conclui aqui a juíza na decisão, que, claro, já diz aqui nas próprias aspas, né, um pedido de tutela de urgência. Então, o processo segue normalmente, mas só de impedir esse pedido, né, já é considerado uma vitória aí para o John Textor e, claro, uma tentativa de censura por parte do Rafael Trace e que também repercutiu na imprensa internacional. O site Sport Witness destacou aqui, né, o potencial proprietário do Everton e atual acionista do Crystal Palace, John Textor, venceu uma batalha legal no Brasil por suas alegações sobre suposta corrupção no futebol brasileiro. Textor está atualmente envolvido em uma batalha legal no Brasil, onde sua empresa é dona do Botafogo depois de ter feito acusações de corrupção no ano passado. É o começo da reportagem. E depois ele cita sobre vários processos que envolveram essas suas alegações, entre eles a do Rafael Trace, e que foi dado como censura por parte da juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque, né? Citado o nome da juíza também na matéria internacional. E aí cita que foi um pedido dos advogados do Textor por considerar claramente censura e foi acatado pela juíza. Então, repercute lá fora, né, toda essa situação envolvendo o Textor. Textor, nessa tentativa de compra do Everton, nesse processo de negociação, de venda talvez da sua parte do Crystal Palace, é um nome que repercute muito lá fora e todos esses tipos de situações, essas ações que acontecem aqui também chegam lá para todo mundo estar acompanhando. E claro, uma vitória do Textor, isso para mostrar força, mostra também que não está de brincadeira, não está lidando com qualquer pessoa e que certas situações como essa de tentar censurar o sócio majoritário do Botafogo não vão se criar tão fácil, mesmo aqui na Justiça Brasileira. Bom, vamos lá falar do basicamente novo reforço do Botafogo, o Vitinho, que já está aí de malas prontas, segundo o Sacha Tavolieri, que postou ainda há pouco no seu perfil do X lá, dizendo aqui que o Vitinho voa amanhã para o Brasil, já para completar sua transferência para o Botafogo, e que os salários foram altos demais para poder ser negados. E claro, a posição, a vontade do jogador de estar no futebol brasileiro, de jogar no Brasil, era muito grande e isso também pesou na decisão, né? A vontade do Vitinho é
com que seu futebol seja mais visto para poder, claro, chegar à seleção brasileira, que é o seu maior sonho. E eu falei sobre isso na semana passada, no dia da convocação do Luiz Henrique. Eu falei que esse tipo de convocação era importante não só para o Luiz Henrique, mas para o Botafogo em si, para conseguir conquistar novos jogadores que vejam com bons olhos vir para o futebol brasileiro e ter essa chance de vestir a camisa da seleção brasileira. Isso atrai olhares de outros jogadores que também podem estar numa situação semelhante à do Luiz Henrique, jogando em altíssimo nível na Europa, e ver numa proposta do Textor, numa proposta do Botafogo, para jogar aqui no futebol brasileiro, tendo essa chance de chegar à seleção brasileira. Eu citei isso aqui no dia da convocação do Luiz Henrique. A notícia que quem trouxe anteriormente foi o Thiago Franklin numa live do Fogonete, falando até que ele ia desembarcar aqui na sexta-feira, né? Mas o Sacha Tavolieri, também, que é um outro jornalista muito competente, ligado ao mercado, a gente trouxe até aqui na primeira edição, o Guilherme falou sobre ele na primeira edição, tá garantindo que amanhã o Vitinho já tá de malas prontas aqui pro Brasil. Então a negociação fica aí na casa dos 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. E aí não teve jeito, o Burnley acabou liberando o Vitinho, era a vontade do jogador, e realmente vem num momento muito importante pra gente, um momento de necessidade. E aí, claro, a gente já tinha falado sobre o Vitinho aqui, trouxemos no Instagram também, trouxemos aqui no YouTube, sobre a situação do Vitinho, que já não tinha sido nem relacionado para a partida de hoje, né, contra o Wolverhampton, né? E aí já estava se desenhando realmente o acerto com o jogador. O Vitinho, ele na última temporada, é um jogador de 25 anos, é um jogador jovem ainda. E aí ele fez 41 jogos pelo Burnley na temporada 22-23 e ajudou o time a ir para a Premier League, né? E aí alternou entre alguns momentos entre titular e reserva, mas entrou em campo 36 vezes o Vitinho pela equipe do Burnley. E é aquele reforço que a gente tinha comentado aqui, né? Alguns nomes surgiram para lateral direito. O do Vitinho era aquele nome principal, era o plano A, era o nome que a gente mais precisava fechar, porque é um jogador de nível mais próximo daquilo que o Botafogo precisa atualmente para conquistar títulos. É um jogador de altíssimo nível, e aí acertando o Vitinho, o Botafogo conclui muito bem essa lateral direita. Claro, tem outras lacunas para se preencher. Eu acho que até o dia 2 ainda tem movimentação de mercado para acontecer. Não acho que o Botafogo bateu o martelo já de zagueiro em relação a zagueiro, né? Que é o que muita gente está perguntando pra gente aqui em relação ao zagueiro. O Guilherme trouxe mais cedo também na mesma edição, compartilho da mesma ideia que ele, a mesma situação. A gente está acompanhando aqui junto os bastidores, tentando mais informações sobre o zagueiro, e não acredito que o Botafogo tenha desistido dessas contratações. Pode acontecer sim uma situação de chegada de zagueiro também, a gente vai ficar ligado e trazer para vocês qualquer novidade. Enquanto isso, a gente fica aí aguardando a chegada do Vitinho e o anúncio do próprio Botafogo, anúncio oficial, mas basicamente aí a negociação concretizada com o lateral direito Vitinho, e que chegue, claro, para brilhantar o nosso elenco, para brilhantar o Botafogo, que a gente precisa bastante. Vou ficando por aqui, ó. Não deixa de seguir a gente também em outras redes sociais, nosso Instagram, TikTok, Twitter, enfim, tudo que a gente possa estar falando de Botafogo. E deixa aquele like, dá aquela moral pra gente aqui, que amanhã tem mais conteúdo aqui no GG. Forte abraço, saudações alvinegras. Fui, valeu!